Olá, minha gente querida que nos acompanha neste canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e hoje nós vamos falar com você sobre este que tem sido um dos principais, se não o principal assunto do momento na rede internacional de computadores. Isso mesmo, um assunto aí que tem mexido com a cabeça de muita gente sobre essa suposta nova descoberta das pirâmides. Já deve ter ouvido falar, já deve estar com a pulga atrás da orelha também, né? Mas nós vamos decifrar e desvendar esse mistério. Antes disso, não esqueça, nos dê aquela força nesse canal aí, vendo se você está inscrito, ativando a sua inscrição, ative o sininho das notificações e ao final, se gostou, curta, compartilhe, dê o seu like, o seu dislike, se não gostou, tudo bem. Importante também você deixar os seus comentários, a sua impressão sobre o assunto. Então vamos lá? O que está rolando aí? Um grupo de supostos cientistas alegam ter feito novas descobertas a respeito das pirâmides. Descoberta esta que vão fazer com que repensemos toda a nossa visão sobre o assunto, toda a nossa visão sobre os ETs, sobre vidas extraterrestres e até mesmo, pasmem, eles falam que assim também devemos rever aquilo que a Bíblia diz. Olha só que arrogância. Mas vamos lá, será que alguma nova descoberta realmente foi feita através destes supostos cientistas? Teriam essas descobertas um respaldo científico? É isso que nós vamos analisar. Olha, acompanha comigo aí o que realmente está acontecendo. Acompanhe só. E diz que descobriram lá no Egito e foi publicado, ou supostamente publicado, um artigo científico numa revista italiana que comprova que existe uma estrutura de mais de 2 quilômetros de profundidade abaixo das pirâmides. Mas a verdade é, queridos, é que não aconteceu nenhuma nova descoberta. E eu vou mostrar por quê, tá? Olha só. Olha, essa suposta descoberta é baseada simplesmente numa sessão de conferência online que foi feita no Facebook, conferência online italiana, sobre um suposto artigo que talvez ainda lance de um grupo de pseudociência. E olha só o nome dessa conferência: Gizé, as pirâmides e a porta da entrada temporal. Então eles dizem que através dessa descoberta, um portal se abriu. Diz mais, olha, o grupo que anunciou isto é o Biogeometria no Egito. E a biogeometria, nas definições deles, é a suposta ciência das formas para harmonizar o ambiente através de vibrações energéticas. Ou seja, pseudociência das mais viajadas. Isso tudo teve início num artigo lá do ano de 2022, feito por essa mesma galera. Inclusive, na introdução desse mesmo artigo, eles também falam sobre a possibilidade de ter existido uma civilização cientificamente muito mais avançada que a gente, que desapareceu e a gente não tem nenhum registro. E também, diferente de todo o consenso acadêmico, dizem eles que as pirâmides não seriam um local funerário, mesmo que a gente tenha achado tumbas em todas elas, e tudo que está escrito dentro delas é relacionado a isso, mas sim que ali existem mecanismos de sistemas hidráulicos, câmeras de ressonância, filtros acústicos, e que assim as pirâmides produziriam energia. Aí depois eles usam um SAR para fazer uma análise dentro das pirâmides e fazer uma projeção de como seria o interior das pirâmides. E mesmo eles dizendo no próprio artigo que as coisas que eles reconstruíram, que ainda não foram encontradas, podem não estar de verdade com o mesmo tamanho ou com a mesma estrutura que eles descreveram ali, e que o que eles criaram de hipótese só pode ser confirmado com escavações, e que na verdade o artigo é muito mais para provar a possibilidade de usar aquele tipo de tecnologia para coisas como essa do que qualquer outra coisa. E a tecnologia de fato existe.
Essa tecnologia que eles utilizaram usa sinais de radar para fazer um escaneamento e fazer um mapeamento de locais independente do que tenha por cima deles. E ali é muito importante para a arqueologia, está sendo fundamental para várias descobertas. Então eles dizem que essa tecnologia é ótima, porque ela ajuda a descobrir sobre várias coisas sem ter que mexer fisicamente naqueles lugares, ou poder destruir algumas estruturas. Enfim, é fundamental, importantíssimo para a arqueologia. O artigo ainda diz mais, olha, aqui que está o perigo. Nesse pré-release do artigo novo que vai sair, eles falaram que eles usaram um software próprio, criado pelos próprios autores, para supostamente transformarem sinais eletromagnéticos de radar captados pelo SAR e a informação fônica capaz de detectar deslocamentos milimétricos de estruturas vibratórias dentro das estruturas analisadas que permaneceram completamente invisíveis. Então, aí que está o primeiro problema. O software foi criado pelo próprio autor e não foi revisado por pares, ou seja, ele pode simplesmente não funcionar ou não fazer nada, ou só funcionar com vários erros grotescos por conta de algum erro crucial na programação do software. E a gente não tem como comprovar que o programa funciona. E se não tem como comprovar, como é que a gente vai conseguir comprovar que a análise feita em cima desse programa, ou as informações que aquele mesmo grupo fez num programa que a gente não consegue validar, seriam realmente comprovadas? Segundo essa estrutura espiral, que teria na base das pirâmides, saiu dessa análise em imagem topográfica. E aqui pode ter sido feita com erro ou ser qualquer outra coisa, como por exemplo, coisas naturais que já existiam naquele local antes da construção das pirâmides, ou até mesmo vestígios de construções que existiam no local da obra das pirâmides, antes das pirâmides serem construídas. Então, vai saber, é uma conclusão totalmente exagerada e distorcida em cima de uma base de dados que eles mesmos coletaram, analisados por um programa que eles mesmos criaram, que não disponibilizaram para o público. E, gente, lembrem-se sempre dessa máxima, para não cair mais em nada disso. Descobertas fantásticas precisam de evidências igualmente fantásticas para eu ter uma descoberta que muda todo o nosso entendimento. Tá vendo? Então, olha, trocando em miúdos, é mais ou menos assim. Esse grupo aí de pseudocientistas, eles criaram um software próprio. Esse software analisa coisas que estão abaixo do solo, no subsolo, e transforma e traz para eles essas imagens de coisas que estão abaixo do solo, sem precisar fazer aquelas escavações e tudo mais. Só que estas imagens feitas, capturadas por esse software criado por eles, pode ter alguma distorção. Então, no lugar daquelas colunas bonitas ali que foram mostradas, pode ser simplesmente segmentos de rocha, pode ser simplesmente camadas de argila, camadas de terras diferentes. Então, nada disso aí, olha, tem uma comprovação totalmente científica, nada. E as pessoas estão se deixando levar por isso. Os principais noticiários aí da web divulgaram com muito sensacionalismo, olha, novas descobertas foram feitas pela ciência a respeito das pirâmides. Então elas contêm estruturas com mais de 1 quilômetro que eram usadas por uma civilização de uma inteligência superior à nossa. Olha aí, ó, que eles podem ter criado essas estruturas para armazenamento de energia, para comunicação com o restante do globo terrestre, com outros planetas. Enfim, é aquela turma lá do Ratanabá, lembra? Que criaram supostas invenções sobre o que está no interior da Amazônia. É aquela coisa, aquela maluquice, né? Tudo isso faz parte dessa agenda aí dos ETs, né? Que muitos segmentos da sociedade estão procurando dar ênfase, para também explicar eventos que acontecerão daqui para frente no mundo, né? Então eles não têm uma explicação, então eles jogam tudo para esse lado aí dos ETs, uma civilização com uma inteligência mais avançada que a nossa, enfim. Então
Então fica para nós essa máxima aí que foi dita pelo autor desse artigo. Olha, descobertas fantásticas precisam de evidências igualmente fantásticas para eu ter uma descoberta que muda todo o nosso entendimento, tá? Então, não adianta eu dizer que tem uma descoberta fantástica sobre determinado assunto se eu não provar com evidências, né? Então, evidências são necessárias, né? Não devemos cair em tudo aí que nós ouvimos, assistimos, vemos pela internet. Ainda mais hoje em dia, com essa inteligência artificial cada vez mais avançada. Então, tudo que se vê, que se ouve na internet, precisamos analisar. Tudo precisa ter uma fundamentação bem equilibrada, bem honesta, bem criteriosa. Ok? Fica essa dica. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, sempre trazendo para você fatos do dia, à luz da palavra. Não esqueça, veja se você está inscrito ou inscrita, curta, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.